queria ouvir de você, você que é católico. Faz sentido isso aqui? Isso representa de fato a Santa Igreja Católica? Sim, representa, porque essa é a verdade. Vamos lá. A pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu tô errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não tá na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. Olha, essa aqui é uma discussão entre irmãos, tá? Antes de comentar o que o Pablo Marçal tá falando aqui, o padre nada mais disse do que a doutrina católica, ou seja, não há nada de estranho que alguém saiba que é novidade o que a Igreja Católica afirma. Aliás, bom, nós já vamos entrar nos argumentos, vamos ver o que o Pablo Marçal, com toda a sua docilidade, está escondendo por trás desta lógica de galinheiro. A gente tá aqui num domingo em família e estamos discutindo os irmãos. Você que ama a Deus e ama a palavra e professa a palavra sem estar indo em nenhuma das duas religiões ou movimentos aí, sinta-se bem-vindo para você discutir isso. Nós que professamos a palavra e somos irmãos? O que é isso? É o quê? Olha, isto já é uma discussão bem séria, Pablo Marçal, porque sim, há protestantes que consideram os católicos como seita, como por exemplo o pastor Nicodemos, que é guru de muitos protestantes por aí. Ele acredita, por exemplo, que um católico que entra na igreja presbiteriana dele precisa ser rebatizado, porque ele acredita que o catolicismo é uma seita. Então assim, não existe consenso no meio protestante sobre a aceitação do católico como um irmão. E mesmo comungar a palavra é um negócio meio complicado. Nós acreditamos na Bíblia. Agora, nós temos livros que vocês tiraram. Os protestantes com Lutero tiraram 7 livros do Antigo Testamento da Bíblia católica, a Bíblia que a igreja sempre usou, a cristandade sempre usou, e aí veio pro Lutero, tirou os livros, vocês aceitaram, acharam bonitinho tudo isso que ele fez. Então já não é a mesma palavra no final das contas. É o mesmo Novo Testamento, of course, promulgado pela Igreja Católica, o qual vocês aceitam, e depois ele vai reconhecer isso, né? Mas assim, a discussão não é tão bem entre irmãos. Talvez entre primos distantes. Mas vamos ver. Satanista, você é de outra conversa aí, não tem nem que discutir esse assunto. É um assunto entre irmãos. Não tem mesmo que discutir. Gente que não é de outra religião, vai discutir outra coisa aqui, né? Vamos ver o que ele vai falar agora. Você produz esse tipo de coisa, a gente se divide. Ah, mas não é possível! Quando o padre fala que só na Igreja de Cristo existe salvação, só na Igreja Católica existe salvação, o padre está certo. Só na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo existe salvação. E que o padre está pregando divisão? Ah, Pablo, pelo amor de Deus, cara. Você se diz um cara tão inteligente que produziu um livro sobre marxismo, aliás, não vou nem comentar. E aí vem me dizer que nós estamos dividindo? Oh, meu Deus do céu, mas assim, primeiro, o protestantismo nasceu de um cisma com a Igreja Católica, principalmente por motivos políticos, apoiando os reis da Holanda, apoiando os príncipes, apoiado pelos príncipes do que é hoje a Alemanha e tudo mais, para se separarem do domínio terrível de que Roma exercia sobre eles. E Lutero recebeu muito apoio político nessa história. São tudo igual a ele! Bando de burguês, safado! E dividiu-se com a Igreja Católica e levou em torno de 5, 6 milhões de pessoas ao longo daqueles anos com ele. Agora, vem me dizer aqui que nós estamos criando divisão, são vocês que estão criando divisão há 500 anos. Não só divisão conosco, com a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Pior, divisão entre vocês. Vocês, olha, o protestantismo, tenho amigos protestantes, tem muita gente boa, mas o protestantismo, queira ou não, é divisão, atrás de divisão, em cima de divisão, com mais divisão. Gente, abrem igreja todos os dias pelos motivos mais fúteis, como foi o caso da igreja anglicana, que é um caso diferente da igreja luterana, mas é um caso também de divisão por motivos morais, porque o cara queria aprovar o divórcio, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII. E depois existe igreja assembleiana, presbiteriana, batista, presbiteriana independente, presbiteriana brasileira, presbiteriana renovada, quadrangular, igreja disso, daquilo, existe pentecostal, neopentecostal, universal, mundial, existe a igreja, existe o cara que se faz apóstolo, outro briga com ele, se faz bispo, que não sei o quê. Porque é de laranja que parece limão e tem gosto de tamarindo. O que é isso? Quem que tá criando divisão? Meu filho, nós estamos há 2000 anos fazendo a mesma coisa. Quem resolveu dar uma inovada e romper foram vocês. Então o padre não está dividindo. Inclusive, é importante citar que muito antes de Lutero, os católicos já afirmavam essa doutrina. Por exemplo, São Cipriano de Cartago, no século III, portanto nos anos 200 e pouco, muito antes de Constantino, que diz aquela bobagem que fundou a Igreja Católica, ele já diria não há salvação fora da igreja. Mesmo o Santo Atanásio, do século IV,
bem na época que supostamente Constantino criou a Igreja Católica, uma grande besteira, ele diz que todo aquele que queria se salvar antes de tudo é preciso que se mantenha na fé católica. O Papa Inocêncio, no ano 1200, mais ou menos, disse a mesma coisa. O Quarto Concílio de Latrão disse isso também. O Papa Bonifácio VIII, o Concílio de Florença, o Concílio de Trento, o Papa Pio IX, o Papa Bento XIV disse isso, Gregório XVI e vários outros papas disseram, fora da igreja não há salvação. Mas por óbvio, não é, Pablo Marçal? É por óbvio isso, não é mesmo? Bom, nós já vamos continuar vendo o seu vídeo aqui. Que é um padre aqui, mas eu sei que parece que ele tá falando com o maior carinho, com o maior amor do mundo. Eu não vejo maldade na fala dele, mas eu vejo um ataque a tantos irmãos, a milhões de irmãos, né, que professam a mesma fé. Ataque... Não. Ataque a irmãos que professam a mesma fé, negativo. Ele está afirmando a fé da igreja de sempre. Nós não temos a mesma fé. Aliás, vamos falar dos protestantes. Os protestantes não têm a mesma fé. Senão não fundariam tantas denominações. Não concordam a respeito do batismo, não concordam sobre predestinação, não concordam sobre livre-arbítrio, não concordam sobre os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo, não concordam sobre a continuidade dos milagres ou não no cessacionismo. Têm visões absolutamente diferentes do ponto de vista escatológico, pré-milenarista, milenarista, pós-milenarista, tribulacionista, etc e tal. Tem divergências profundas a respeito da interpretação da Bíblia, que talvez seja esse o maior problema, porque não tem uma unidade interpretativa, não tem apenas uma fé. Então há uma diversidade profunda de visão, não existe unidade de fé no protestantismo. Oh, meu Deus do céu. Discordam de praticamente tudo, até as visões a respeito da Trindade, sem contar nas outras, né, da Adventista, Testemunha de Jeová, e já entra em outras coisas muito mais profundamente erradas, mas já existe discordâncias profundas. Dizer que as discordâncias, as concordâncias são essenciais e que as discordâncias são marginais é errado, e só diz isso quem não conhece o meio protestante como eu conheci no tempo que eu vivi lá dentro. Então não adianta mascarar o erro e dizer que nós temos a mesma fé, enquanto nem vocês protestantes têm a mesma fé e vêm nos acusar de querer dividir porque nós partilhamos a mesma fé. E o núcleo que se partilha da fé não é tirado apenas das escrituras, está em germe nas escrituras e foi consubstanciado na história e validado pelos concílios da igreja, principalmente pelos principais concílios ecumênicos que aconteceram, como Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia e os outros subsequentes que aconteceram, mas que foram discussões teológicas e brigas tremendas para que as verdades que vocês acreditam que está tão implícita nas escrituras não estavam na época, e só porque os bispos e os papas da época definiram, é que a coisa tornou-se então tão clara quanto vocês acham que o é hoje. E de você que é católico, faz sentido isso aqui? Isso representa de fato a Santa Igreja Católica? Sim, representa, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Só há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que é sobre todos e age por meio de todos, mas há uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Ou eu estou errado? Não há salvação fora da igreja. Aliás, isso é muito importante porque é isto que Cristo revelou. Cristo veio fundar a igreja. Ele não deixou escrito, ele não mandou ninguém escrever nada. Ele fundou uma igreja. E ele disse, ide e evangelizai, ensinai a todos os povos. Ele não disse, ide, escrevei livros e publicai e fazei com que as pessoas lendo, interpretem e criem suas próprias igrejas. Não, ele fundou a igreja sob Pedro, que seria o líder, né, jurídico desta igreja, com os bispos, e estes bispos então dariam a interpretação correta, autorizada pelo seu ministério da tradição. Eles criariam, a partir de Cristo, a tradição que seria então passada pelos outros, e é ela que dá a interpretação correta das escrituras, que é chamado magistério. Mas isso não existe no meio protestante, existe aí, né? Presbiteriano, existe o presbitério, existe... Enfim, mas a discussão aqui seria longa demais, né? É cristão, protestante, é evangélico, faz um sentido, você vai pro inferno, porque não foi Jesus que fundou a igreja. Eu acho que sim, né? It's true. Se não foi Jesus que fundou a sua igreja, ela foi fundada por quem? Uma igreja que não foi fundada por Cristo, eu não quero participar dela, não é? Ou estou muito errado? Eu não quero participar da igreja do Lutero, do Calvino, do Melanchthon, sei lá o quem. Eu quero participar da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Não quero arrumar confusão, inclusive tenho o meu extremo respeito à igreja católica. Não quero arrumar confusão. Pega o padre Leonardo Wagner, que é um grande catequista, é um padre que fica ensinando de graça na internet para as pessoas, um padre muito bacana, e aí vem fazer esse negócio aqui, querer repreender o padre pra quê? Que autoridade você tem se nem é católico, cara? Aí, 126 mil curtidas. Fosse vocês e a luta de vocês, nem Bíblia a gente tinha até hoje. Por que a gente cria essas divisões por conta de religião?
Ai, briga por causa de religião. Ai, meu Deus, cara. E religião no latim significa religare, que é um ato de piedade de Deus, de nos religar a Ele. Através de quem? Do seu Filho. Abre aí em Efésios 2:8. Vós sois salvos mediante a fé em Cristo e não na religião. Ai, que lindo. Sim, nós somos salvos pela fé em Cristo, meu filho, mas qual Cristo? E aí você pertence ao quê? Como é que eu vou... Porque a questão não é apenas acreditar em Cristo, é confiar, é viver. Ou seja, Cristo veio fundar uma igreja, meu Deus do céu. Ele não disse isso? Ou será que eu tô muito louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Vamos ler o texto bíblico. Derrubei tudo aqui. Puta merda. Nossa, caiu tudo aqui. Vai rindo aí, viu? Tá lá, vamos pegar a Bíblia aqui em Mateus 16. Eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A minha. É um artigo feminino no singular e definido. Não é uma, é a. É uma assembleia. A igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será também desatado nos céus. Ele disse isso a Pedro. Ele não disse isso a outra pessoa. Uma igreja, não. A igreja. Se você está citando Efésios, veja, por exemplo, Efésios 4, que diz: há um só corpo, ou seja, uma só igreja, que é o corpo de Cristo. Uma só igreja, um só Espírito, como também fosse chamados a uma só esperança pela vossa vocação. Um só é o Senhor, uma só é a fé, um só batismo. No meio protestante sequer há um só batismo, né? Tem 523 batismos diferentes e compreensões diferentes do batismo. Uns dizem que é sacramental, outros dizem que não é. Um é pedobatismo, né, de crianças, outro é só de adulto, ou é por aspersão, outro por imersão e etc. Outro por... É todo tipo de situação. Não existe uma só fé no protestantismo. Entende? É um grande problema, porque se não existe uma só fé, não existe uma só igreja, porque vocês creem no quê, no final das contas, se não tem unidade? Então, assim, não somos nós que estamos criando o problema, nós estamos muito bem resolvidos e muito obrigado, hein? Pensa sobre isso, eu realmente gostaria de saber. Faz algum sentido essa fala? Que um protestante vai pro inferno e que o pastor abriu uma coisa que não existe? Comenta aí, deixa eu saber. Não. Aqui, o padre não está falando diretamente que a pessoa necessariamente vai para o inferno. Mas vamos dizer assim, as chances dela ir para o inferno são muito grandes. Claro. Agora, se ela tem uma ignorância invencível, ela vai ser julgada pela luz que ela recebeu. Agora, qual foi a revelação aqui que eu queria entrar nesse assunto? A revelação que Cristo nos deu. A revelação que Cristo nos deu é essa, que nós temos que ir, evangelizar, batizar, ensinar as pessoas e fazê-las manter tudo o que Jesus disse, não é tudo o que Jesus escreveu, e que seria então transmitido pelos apóstolos, o que depois virou escritura. Então, veja, Cristo mandou que nós ensinássemos as pessoas. Agora, para que ensinasse o que Cristo ensinou, teria que ser um ensino só, e não ensinos divergentes. E qual é o ensino? Que as pessoas se convertessem, que as pessoas seguissem a Cristo, sendo batizadas, inseridas no corpo da igreja e vivessem a vida de acordo como ele ensinou aos apóstolos, e assim eles nos transmitiram por 266 bispos de Roma até hoje, que são os papas. Aí então é que eles dizem que só há salvação dentro da igreja. Por quê? Porque foi o caminho que Cristo ensinou. O que eu vou fazer? Jesus disse que para ser salvo tem que estar com ele, no seu corpo, na igreja. O resto, que não está no seu corpo, que está em outra religião, que não tem religião nenhuma, ou que está confuso, ou que é um protestante ignorante, que não tem noção do que é fé católica, não sei o quê. Aí, meu filho, eu não sei, é com ele, com Deus. O caminho que Cristo ensinou é pertencer à sua igreja, frequentar os seus sacramentos e seguir a doutrina dos apóstolos, que é a tradição e as escrituras. Então, meus caros, não tem drama de divisão e nananã, é simples. Por que você está acusando de divisão? Então, assim, não adianta vir com palavras doces e fazer de vítima e querer pregar o conciliador, enquanto o próprio movimento protestante é uma crise contínua que, infelizmente, não para de se dividir e criar uma loucura em cima da outra. Então, antes de nos acusar de divisionistas e de problemáticos, dogmáticos e muito duros e engessados, resolvam o problema de vocês, qual é a fé verdadeira do protestantismo, e depois
nos apresentem para que a gente possa conversar. Como eu sei que isso nunca vai acontecer, existe esse tipo de fala que parece que o protestantismo tem uma fé única e verdadeira.